Saudações a todos! Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos do quarto livro, do livro quarto, que é o último livro do Livro dos Espíritos, em que Kardec coloca esperanças e consolações. E logo no primeiro capítulo, como nós vimos, ele coloca felicidade e infelicidades relativas. Então, nós estávamos vendo uma série de questões, sobre esse tema e vamos dar continuidade da onde paramos. Então, vamos à questão 927. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Porque Kardec vai perguntando, E os espíritos foram colocando que quem limita os seus desejos e não tem cobiça daquilo que está fora das suas possibilidades, consegue ser feliz, E Kardec, então, pergunta, dando sequência ao que estávamos vendo no áudio passado, ele fala: o supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, isso é fato, a partir do momento que é supérfluo, não é? Mas ele completa dizendo: mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real, Então não gera sofrimento estar privado do necessário? Vamos ver a resposta. O homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, vamos até ler novamente essa resposta. O homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e saúde do corpo. Então, muitas vezes, dando uma parada, nós observamos ali a vida de alguém, nós podemos categorizar como uma vida de desgraças, mas, na verdade, muitas vezes aquela pessoa, mesmo naquelas condições que aos nossos olhos seria muito difícil para nós vivermos naquelas condições, muitas vezes essas pessoas não sentem falta do necessário. Olha, ele só é desgraçado quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e saúde do corpo. E eles acrescentam, essa privação é talvez consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo, porque muitas vezes essa falta, que chega assim, beira ou chega à miséria, é por culpa realmente de quem está vivendo isso. Que muitas vezes não se movimenta, não se move a determinados sacrifícios para poder ter ali o seu sustento, Então, há realmente as pessoas infelizes por si mesmas, que acabam não se movimentando ali para suprir as suas necessidades, tudo lhe é muito difícil, então isso realmente vai levar a uma vida de muitas privações. Mas aí foi uma causa, o que causou isto? Foi uma necessidade realmente, uma vida de muitas necessidades, ou foi uma coisa causada pela falta de ânimo ou até mesmo pela preguiça? Vamos usar a palavra certa, que em muitas situações é a preguiça que não deixa de nos causar ali muito sentimento de compaixão, Porque a preguiça é uma das mais graves doenças. E a resposta é completada: se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, se tiver alguém responsável
por aquela vida de misérias que o outro vive, esse será responsabilizado. Na pergunta seguinte, pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos esta vocação? Pergunta interessantíssima que Kardec coloca, porque todos nós trazemos aptidões naturais, né? Propensões, aptidões, facilidades que já trazemos, até pelas nossas experiências passadas. E muitas vezes nós não seguimos uma determinada vocação em que nos realizaríamos, em que teríamos muita facilidade, seríamos um bom profissional, mas não seguimos porque buscamos algo ou mais fácil, ou que nos daria um resultado financeiro mais significativo e fugimos ali da nossa vocação. Vamos ver a resposta? Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isto. Lendo novamente. Isto é verdade, muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Em seguida, Kardec pergunta: então considerais justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos, se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. E Kardec vai comentar essa resposta dada pelos espíritos. O deslocamento de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, que estejamos todos atentos a esses ensinamentos e percebendo sempre que o orgulho é uma fonte de muitos males, né? Que podemos até induzir aos nossos filhos, né, a buscarem caminhos que satisfaçam o nosso orgulho e não realmente ao que eles pretendiam e gostariam, ou até mesmo a nossa avareza, por não querermos dispor de recursos que temos. Não se fala aqui de recursos que não temos, de recursos que temos e poderíamos disponibilizar para satisfazer ali a um caminho escolhido profissionalmente por um filho, né? Então essas são as colocações feitas que nos trazem muita reflexão e é importante, né, que
estejamos atentos quando aqui Kardec fala o deslocamento de sua esfera intelectual própria. É seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. É quando abraça-se um outro caminho, fora daquilo que está dentro dos seus conhecimentos, das suas aptidões, da sua vocação, do seu gosto, trazendo ali uma sensação de inaptidão, né, que é muito grave. E na questão seguinte, há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Né? Então, há pessoas que, privadas ali de todos os recursos, mesmo ali estando por perto de muita abundância, e elas não veem ali uma solução para o seu caso, elas devem deixar-se morrer? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Repetindo, o homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não se lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Tudo para refletirmos. É o orgulho sempre falando muito alto. E quando o orgulho fala alto, nós não nos dispomos, não nos predispomos a determinados caminhos que para nós são humilhantes e acabamos muitas vezes sem recursos. 930. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou os que põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da sua vontade? Então, essa questão aqui completa a ideia anterior, né? Porque ali falou daquele que poderia buscar, né? E chega ali aquela falta de recurso a ponto de desejar até morrer de fome, porque não se move, porque o orgulho fala muito alto. Mas há aqueles, como Kardec fala, né? Que já aqui, olha, que jamais qualquer que aqui, olha, evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho, ponto, né? Mas entre esses que poderiam encontrar um trabalho e que não teriam preconceito, deixam de lado os preconceitos e não se sentiriam humilhados. Não há aqueles que estão impossibilitados, né? Não pode haver aquele que está ali numa cama doente, sem condições de um trabalho e não tem alguém que o socorra? Não poderia haver? Vamos ver. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque o socorro tem que chegar. E chega, né? Mas se não chegar, a sociedade será responsabilizada por aquele que, sem condição realmente, morrer de fome, né? E também, quando ele fala aqui na questão, Kardec coloca, evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar. Então, é errado esse orgulho
que impede o orgulhoso de buscar ali algo que traga ali para ele o sustento, né? Mas muito aquém, muito abaixo da sua condição. Então, é um orgulho desmedido, mas também a sociedade responde por tudo isso, porque é uma sociedade enferma, é uma sociedade que julga. Então, esses preconceitos sociais, na verdade, eles são criados, evidentemente, por cada um de nós, mas são alimentados por todo um corpo social. Vamos à questão seguinte, muito a refletir, e Kardec vai comentar agora. Não é a questão seguinte, é o comentário de Kardec. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Ele mesmo será melhor. Estou me lembrando de uma situação em que André Luiz relata que uma família estava ali, eles tinham dinheiro, uma família cuja mãe era uma batalhadora, né, viúva, costureira, ficou ali com os filhinhos, mas não conseguia ali suprir as necessidades, né? E ela fazia sempre o evangelho no lar, aliás, a sua casa havia se transformado num pouso, né, onde equipes de espíritos paravam ali como um pouso de refazimento para muitos e dali eram direcionados a outros locais. Tal era ali a entrega dessa mulher, que se não me engano era Matilde, e que ela ficava ali naquela vida sofrida, mas de todas as formas buscando educar aos filhos, né? Não só emocionalmente, não só moralmente, mas dentro de um sentimento de religiosidade, de uma religião. E um dia em que eles estavam ali mais sofridos, né? Depois, à noite, eles tinham apenas uma refeição, à noite era um chá com torradas, na verdade, os pães duros, né? O pão, as sobras de pão duro que lhes chegavam às mãos ou que compravam, não sei, e, e era isso que tinham às noites, né? E estavam ali, aquelas crianças ali com fome, quando chega uma vizinha com um bolo na mão. E ajudando a essa vizinha que adentrou aquela residência com o bolo na mão, estava o marido dela, né, desencarnado, que intuiu a esta vizinha a levar um bolo para aquela família. Então, se todos nós seguíssemos as intuições de uma gentileza, é uma gentileza que não se faz apenas para alguém que esteja precisando matar uma fome, é uma gentileza de algo mais gostoso. Há pessoas que têm esse desprendimento, fazem uma coisa ali mais gostosa, sempre lembram de alguém do que está do lado. Não que necessite, né? Mas que irá sentir um prazer imenso, né? Em saborear algo ali feito com tanto carinho. Então, quando todos nós formos mais fraternos, mais gentis, mais solidários, mais atentos, mais desprendidos, quando nós passarmos a sentir prazer nas pequenas coisas, nas pequenas gentilezas que na verdade não custa nada, aí sim, né? Essa organização social será previdente, será sábia e ninguém passará necessidade, a não ser pela própria culpa, né? Que já relatou-se muito bem as razões desta culpa, né?
Nós temos que trazer tudo, né? Raciocinar, às vezes se perde um trabalho, se recebe ali aquele dinheiro que pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não importa. É um dinheiro que se recebe. Aquele dinheiro, evidentemente, ele vem para suprir ali essas necessidades daquele tempo, né? Até que se ajuste um outro momento, mas há pessoas e nós mesmos, de repente, se nos virmos numa situação dessa, que enquanto não acabar aquele dinheiro, enquanto tivermos um meio de subsistência, não vamos nos predispor a fazer outras coisas, né? E outros já teriam ideias e fariam outras coisas, né? E enquanto isso estariam preservando aquilo que pode ser usado de uma forma mais significativa e não diluído ali nas necessidades diárias. Enfim, muita coisa para se pensar, muita coisa para raciocinarmos. E vamos lá, o tempo acabou. Mas é isso, né? Que fique para nós, então, esse aprendizado, que reflitamos muito no orgulho, né? Nessa coisa de nos sentirmos humilhados, né? Como eles disseram, todas as profissões são nobres, né? Falamos isso, né? Não é um ditado até, não se fala sempre isso, mas para nós não, né? Nós somos diferentes, então muito a se pensar, muito a se refletir. O fato é que todos reencarnamos com condições de buscar o nosso meio de vida, a nossa condição de vivermos, suprindo as necessidades, porque realmente, quando não se cobre as necessidades, gera infelicidade. E ninguém encarnou para ser infeliz. Então, depreende-se daí que, se houvesse empenho, as nossas necessidades seriam supridas, né? Então, que fiquem todas essas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. O nosso tema de hoje é coragem, 2 partes. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração, sede ou centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. Coragem não é arrogância ardilosa, determinação astuta ou agressividade. Ela é, na realidade, a certeza íntima, que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos, para suportar a vontade de retrucar, de acordo com as ofensas recebidas, para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace. Para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados. Para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável. Para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes que se omitem em executá-las. A criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, enfrentar o desconhecido. Ela solta o passado
e deixa o futuro vir a ser. O futuro é uma semente de possibilidades. O passado ficou para trás. Devemos deixá-lo passar. O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. A todo instante, o presente está se tornando futuro e o passado indo embora. Todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas, desconhecidas. Correr riscos indica a probabilidade de insucesso em função de ocorrências que muitas vezes escapam de nossas mãos, pois não dependem exclusivamente de nosso empenho ou vontade. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. A questão do Livro dos Espíritos, a questão 711, livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. Item 3, gozo dos bens da terra. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Ao utilizarmos os bens da terra, nos sentiremos temerosos e vacilantes diante dos riscos da vida. Mas esses perigos são muito valiosos para que possamos amadurecer. Lembremo-nos de que errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência de nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Trata-se de uma busca ou descoberta pessoal. Ninguém pode fazê-la por nós. Os bens da terra aqui citados pelos espíritos amigos também são os bens éticos, conjunto de princípios ou valores universais de uma sociedade referentes à vida, à dignidade das pessoas e ao aprimoramento de uma coletividade. Ao lançarmos mão dos bens éticos, podemos de início não saber usá-los convenientemente, mas necessitamos de coragem, autonomia e firmeza de espírito para vivenciá-los, e não buscar de modo desesperado o consenso ou aprovação das pessoas. É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. É o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes das criaturas. Os grandes missionários da história nos ensinam que não se pode agradar a todos e que precisamos ser livres das opiniões alheias. Usar a própria alma como guia e não precisar do consentimento exterior é a utilização correta da verdadeira coragem. É a postura psicológica que nos plenifica em qualquer nível nas pretendidas realizações pessoais. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. Um olhar cuidadoso na vida de Jesus irá revelar a criatura extremamente corajosa, que pregou a tenacidade diante de situações emocional ou moralmente difíceis e que não teve medo de enfrentar a desaprovação. No entanto, muitos dos seus seguidores distorceram seus ensinos, transformando-os no catecismo da culpa, do temor e da submissão. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais, e não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. O Cristo de Deus era dirigido por razões interiores que, literalmente, nada tinham a ver com o fato de que alguém possa ter gostado ou não do que ele tivesse dito ou feito. Sempre considerou os mandamentos de Moisés, porém sabia que tudo que é escrito e traduzido ao pé da letra
bem como tudo que é relatado de forma oral, quer dizer, passado de geração a geração, se reveste, através dos séculos, de uma atmosfera simbólica ou mítica. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Isso está em Mateus 5:17. A atitude de dar cumprimento, aqui proclamada, estava recoberta de nobreza corajosa para a execução, realização e desenvolvimento de algo propício para a atualização do aperfeiçoamento moral da humanidade. Jesus não receava correr riscos porque seus valores não eram locais. Em outras palavras, não eram analisados sob a luz de um enfoque particular e geográfico. O Mestre via a si mesmo como pertencente à vida universal. Transcendia as fronteiras tradicionalistas, família, raça, cidade, estado ou país. Aliás, a coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade de rebeldia, desobediência e perturbação dos valores pré-estabelecidos ou convencionais. Segunda parte. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Coragem é uma importante capacidade da alma, porque dá consistência às demais, enaltecendo-as. Ela faz surgir a autoconfiança, concretiza efetivamente nossas aspirações e anseios. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. A espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. O mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades, a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Ele nos convoca, principalmente, para trazer à tona a luz existente dentro de nós, e não para nos entregarmos a refúgios externos. Nenhum fato ou acontecimento está além de nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. A autoconfiança deve ser ensinada no berço, e a necessidade de aprovação não deveria ser confundida com a busca de afeto ou amor. Para estimular a autoconfiança e a coragem de tomar decisões num adulto, seria necessário que desde cedo as crianças não fossem educadas com grande dose de controle ou aprovação. Contudo, se uma criança cresce sentindo que não pode, em nenhuma circunstância, decidir e que, em nome dos bons modos, ela precisa a todo momento pedir autorização dos pais para agir, são plantadas nela as sementes neuróticas de insegurança, medo e falta de confiança. A busca de aprovação aqui mencionada não tem nada a ver com a atitude saudável dos pais de orientar e educar os filhos, e sim com a postura destrutiva de impor aos menores a necessidade de submeterem tudo à opinião e consentimento dos adultos. Precisar da permissão de uma pessoa já causa frustração e infortúnio, mas o problema se agrava quando a necessidade do consentimento se torna genérica. Quem se comporta dessa maneira está condenado a encontrar uma grande dose de abatimento e desânimo diante da vida. Além disso, o indivíduo incorpora uma autoimagem dissimulada ou irreal
erradicando de sua existência a possibilidade de realização pessoal. A necessidade de autorização tem como gênese a seguinte estratégia psicológica: de imediato, nunca confie em si próprio. Antes de qualquer coisa, confira suas ideias e pensamentos com os outros. O conjunto de conhecimentos e valores da nossa cultura tradicional é do tipo que reforça nos indivíduos uma postura interna de busca de aprovação como um padrão de comportamento normal. A autonomia e a independência não são estimuladas. Ao contrário, é consolidado o convencional. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. A mensagem do poder universal é sempre aquela que impulsiona o desenvolvimento de nossas potencialidades ou dons naturais. Despertar é saber que o único modo pelo qual podemos conhecer genuinamente qualquer coisa é examinando-a ou percebendo-a pessoalmente, isto é, usando as leis divinas que estão em nossa intimidade. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Está em Lucas 17, 21. Por isso, os benfeitores espirituais afirmam que a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, se os homens as compreendessem bem e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Então, essa é a questão 794 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 8, Lei do Progresso, item 5, Progresso da Legislação Humana. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. As instituições que estruturam a nossa sociedade estabelecem na maioria dos indivíduos um modo de pensar, em que impera como norma a concordância ou uniformidade de opiniões, sentimentos, ideias, crenças e pensamentos, sendo que essa postura psicológica age de forma implícita e silenciosa e quase inconsciente no cerne das coletividades. Quanto mais elogio, aplauso e bajulação nos são necessários, mais estaremos nas mãos alheias. Se porventura um dia dermos qualquer passo na direção da independência, da autoaprovação ou da coragem de decidir, esse caminhar não será bem visto por aqueles que nos controlam. Essas novas e saudáveis atitudes serão taxadas de egoístas, frias, desprezíveis, ingratas, num esforço para manter-nos na dependência de todos aqueles que durante anos nos conservaram sob o seu domínio e poder. Quando deixamos os outros conduzirem nossos jeitos de sentir, pensar e agir, damos-lhes o consentimento de nos usar ou manipular, como e quando quiserem. Nosso valor reside neles, e se eles se recusarem a nos dar sua apreciação positiva, nos sentiremos um nada, ou seja, emocional ou moralmente sem valor. Essas palavras de Paulo constituem a síntese perfeita de um ser humano extraordinário que agia corajosamente perante a sociedade de sua época. Falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. Isso está em 1 Tessalonicenses 2, 4. Da primeira parte eu grifei o seguinte: é impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. É o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes das criaturas.
E a outra coisa foi, sempre considerou os mandamentos de Moisés, porém sabia que tudo que é escrito e traduzido ao pé da letra, bem como tudo que é relatado de forma oral, quer dizer, passado de geração a geração, se reveste, através dos séculos, de uma atmosfera simbólica ou mítica. Na segunda parte, muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. Outra, a vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. Quanto mais elogio, aplauso e bajulação nos são necessários, mais estaremos nas mãos alheias. Quando deixamos os outros conduzirem nosso jeito de sentir, pensar e agir, damos-lhes o consentimento de nos usar ou manipular, como e quando quiserem. Então eu deixo aí esses pontos todos para reflexão e uma boa semana a todos.